8 horas da manhã, muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, dia 3 de julho. O Brasil em festa depois da vitória diante do México. Já estamos nas quartas de final e na sexta-feira, às 3 horas da tarde, o Brasil enfrenta a Bélgica. Talvez você não se lembre, mas em 2002, a Bélgica também estava no caminho do Brasil e todos nós sabemos que em 2002 o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial. Eu disse ontem, vou dizer de novo, continuo esperançoso, acho que a Bélgica é mais fácil que o México. Vai dar Brasil, boa semana para você, afinal de contas, para muita gente, a semana só começa hoje. Lembrando que você acompanha o nosso programa também pela internet com muita qualidade no endereço www.gazetaweb.com, também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Baixe o nosso aplicativo, é de graça, assim você consegue acompanhar toda a nossa programação. E nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que já estão aí na telinha para você. 8 horas, 2 minutos, um beijo para o Josiel, para a família do Josiel e também para o Márcio Andrei, que mostra agora como é que está o tempo. Na manhã desta terça-feira, seja muito bem-vindo. Olha aí como é que está o tempo depois da chuvarada de ontem. O dia amanheceu bonito. E a Polani Santos hoje não estará na previsão do tempo porque está fazendo matéria. Um beijo também para a nossa querida Polani Santos e também para o Vinícius Pinho, o meteorologista da SEMAR, que está em Brasília trabalhando boas notícias para todos nós. Gente, nós vamos exibir agora a segunda reportagem que marca aquele congresso internacional que a TV Mar participou com exclusividade, Cidades Lixo Zero, um congresso internacional que aconteceu no mês passado, mas a gente continua desdobrando esse material que é importante para todos nós. E agora a Fê Cortez traz aqui na telinha para você os detalhes da segunda reportagem dos Mares Limpos. Veja. Oi, gente, esse vlog faz parte da série Mares Limpos, que a gente estreou aqui em parceria com a ONU Meio Ambiente, para tratar desse assunto tão urgente e tão importante, que é a poluição plástica nos oceanos. Eu sou defensora dos mares limpos e eu viajei para vários lugares no mundo para entender o que está acontecendo. Eu conversei com governos, com empresas, com cidadãos, para ver o que juntos podemos fazer para reverter essa catástrofe. Se a gente não mudar o consumo de plásticos descartáveis, a gente vai ter mais plástico do que peixes nos oceanos em 2050. 2050 é amanhã. E esse vídeo especificamente é para contextualizar o que está acontecendo na União Europeia e na Inglaterra. Rainha Elizabeth II, musa, mitou novamente, ela é lançadora de tendência, gente, há muito tempo. E esta senhora, respeitável senhora, lançou uma proibição geral de qualquer descartável nas instalações, nas acomodações do Palácio Real e afins. E olha que ali tem muitas residências e palacetes e palacinhos e etc. Isso fez com que o casamento de Príncipe Harry não tenha tido nenhum descartável. Canudinho, talher, pratinho, essas coisas de festinha descartável, sob hipótese nenhuma, vai ser de plástico. E como será que o pessoal bebeu? No copo, né, gente? Então, essa decisão da Rainha Elizabeth não está sozinha. O prefeito de Londres recentemente instalou vários bebedouros pela cidade para que as pessoas não consumam mais garrafa de água mineral. As garrafinhas de água são consumidas na taxa aí de 1 milhão por minuto no mundo. 1 milhão. É um absurdo. E a água que a gente tem, se filtrada, fica maravilhosa. Essa foi mais uma iniciativa, mas não para por aí. A Inglaterra quer banir totalmente os descartáveis de qualquer tipo de plástico até 2042. Então, é dizer não para copinho, talher, sacolinha, etc, etc. Para isso, eles vão investir em novos materiais e também repensar o que pode ser feito em termos de estrutura, de coleta e reciclagem. A Inglaterra já proibiu desde 2015 as microesferas de plástico nos produtos cosméticos.
Por incrível que pareça, várias das pastas de dente que a gente compra e dos esfoliantes contêm microesfera de plástico. Microesfera de plástico é um dos piores plásticos, é microplástico, é tipo assim, um drama. E ele não consegue ser filtrado, então ele vai direto para os oceanos, matando várias espécies que ingerem essas microesferas de plástico, confundindo com alimentos. A Inglaterra, desde 2015, definiu que as sacolinhas de mercado são cobradas, mais ou menos 5 centavos de libra, que equivale a uns 30 centavos de real. Isso fez com que, desde esse anúncio dessa lei, já tenham sido economizadas ou não tenham sido geradas 9 bilhões de sacolinhas de plástico de lixo. 9 bilhões de sacolinhas. Então é um grande avanço. E como a Inglaterra não faz parte mais da União Europeia, está rolando agora uma disputa de quem lança primeiro e quem lança a plataforma mais eficiente no combate aos plásticos. Então, na União Europeia, o combate está acirrado. Eles descobriram que só 30% das 25 milhões de toneladas de plástico produzidas anualmente lá são recicladas. 25 milhões de toneladas por ano. Recicla 30%. Vai vendo. É muita coisa que deixa de ser reciclada. Então, para isso, eles estão investindo na economia circular, em centros de reciclagem e em mecanismos mais eficientes de coleta. Isso porque esse plástico todo que a gente enterra, na verdade, é dinheiro que a gente está enterrando. Cerca de 100 bilhões de euros ao ano. 100 bilhões de euros enterrados. Então tá na hora da gente recolocar esse material na nossa cadeia e a economia circular é uma grande saída. Até 2030, todas as embalagens que vão ser vendidas na União Europeia têm que ser recicláveis. A União Europeia tem mais ou menos 500 milhões de habitantes, mas essa medida afeta o mundo inteiro. Isso porque várias coisas que eles consomem não são feitas lá. Então os países que produzem para a União Europeia vão ter que se adaptar a essas novas regras que vão ser boas para todo mundo. Tem muita notícia boa vindo lá de fora que mostra que é possível a gente agir, a gente proibir os microplásticos e a gente criar alternativas de materiais mais inteligentes, que também é uma das coisas que estão sendo investidas, compostáveis e biodegradáveis de verdade. E aqui no Brasil, a gente tem algumas notícias boas. Na Semana do Meio Ambiente desse ano, Florianópolis se comprometeu a ser a primeira cidade lixo zero do Brasil. O que significa isso? Não enviar lixo para aterro. Recolocar todos os recicláveis e todos os materiais compostáveis orgânicos de volta para serem transformados em adubo ou em materiais novos. Isso é um grande gol, isso é muito importante, porque isso faz com que a gente necessite de menos aterros e com que a gente repense o design desses produtos, porque a gente repensando esse design, que é o que a economia circular fala, esse material todo é reinserido na cadeia. O Rio de Janeiro também tem uma notícia boa para dar. Falta só o prefeito Crivella sancionar a lei que proíbe os canudinhos descartáveis em qualquer bar, restaurante, barraquinha, enfim, na cidade inteira. Quem infringir a lei vai pagar uma multa de R$3 mil. Podem ser usados os biodegradáveis e os compostáveis no lugar. Isso é super importante porque São Paulo também está nesse caminho e Floripa também, na questão dos canudinhos. E a hashtag pare de chupar. Aproveita e vê o nosso vídeo e pare de chupar. E a gente pensar que as 3 cidades juntas somam 20 milhões de habitantes é muita coisa, mais do que alguns países da Europa. Tá acontecendo, a gente tá caminhando, tem muita coisa ainda para ser feita e, de novo, a gente volta para a responsabilidade, para o papel da gente como consumidor, como cidadão e como ser humano que divide essa casa com várias outras pessoas e outros seres. Muito bem, quero agradecer mais uma vez a Fê Cortez, trazendo toda essa análise extremamente importante. Nós vamos continuar exibindo esses vídeos. E já que estamos falando de meio ambiente, eu tenho muito prazer de receber aqui o Dr. Paulo Bezerra, ele que é gerente da Vigilância Sanitária. E por que o Dr. Paulo está aqui na manhã desta terça-feira? Porque um projeto aprovado em comissão especial da Câmara dos Deputados prevê esconder o termo agrotóxico de produtos e dá mais poder para o Ministério da Agricultura no sentido de liberar substâncias já proibidas em outros países. Há uma polêmica muito grande em relação a isso, a chamada Lei do Veneno, e para falar mais sobre isso, nós decidimos então convidar o Dr. Paulo Bezerra. Dr. Paulo, muito bom dia, é um prazer imenso recebê-lo aqui no estúdio, porque normalmente o senhor está ao vivo, sempre atuando fora do gabinete, vamos dizer assim, e hoje o senhor nos dá o prazer da sua presença aqui no estúdio. Como é que o senhor avalia aí essa questão da chamada Lei do Veneno? Bom dia mais uma vez. Bom dia, o prazer é todo nosso. Olha, veja só, a primeira coisa que nos levou a desconfiar é que a sessão foi fechada. Ninguém teve acesso à sessão.
Então, quando você tenta esconder alguma coisa que você está fazendo, é porque você está fazendo alguma coisa que não é legal, certo? Então, essa lei do veneno, como assim ficou popularizada, é uma lei de interesse de um grupo que só visa o lucro sem enxergar as pessoas que vão ser prejudicadas. Então, Mauro, você veja só, o Brasil atualmente é o campeão mundial, não ainda de futebol, mas já é o campeão mundial de uso de agrotóxicos. Ora, a população do Brasil é 200 e alguma coisa. A população da China é 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Veja a diferença. E nós somos campeões mundiais de uso de agrotóxico. Então, você veja o seguinte, o ano de 2017, nós chegamos a usar no nosso solo 1 milhão de toneladas de agrotóxico. Puxa vida. E o pior de tudo isso é que você, além das 300 substâncias que manipuladas dão mais ou menos 1.400 fórmulas de agrotóxicos, você ainda tem a desinformação, a falta de material educativo, falta de iniciativas como dessa moça, no caso do agrotóxico, e as pessoas que são atingidas pelos agrotóxicos, além daquelas que trabalham diretamente e que estão mais vulneráveis, com doenças para ele, para a sua família, para os seus filhos, porque tem determinados agrotóxicos, depois de impregnado na pessoa, chega a mudar até o código genético. São provocando doenças, malformações, doenças teratológicas e que atinge o sistema nervoso central, levando muitas vezes, como já tem casos comprovados aí em outros países e aqui no Rio Grande do Sul, de pessoas que trabalham com determinados agrotóxicos, eles têm tendência ao suicídio, sobretudo o pessoal na faixa de 20, 30 anos. Então, a coisa é muito grave. Então, nós estamos, todos os dias, ingerindo alimentos geralmente impregnados de agrotóxicos. A bancada ruralista, elas fazem um marketing dizendo que existe a dose mínima que você pode consumir. Mas o pessoal esquece também daquilo que nós chamamos do efeito cumulativo. Você se alimenta um dia, uma semana, um mês, um ano. Então, os agrotóxicos é tão pernicioso para esse país que eu chego a achar que o ministro está cometendo um crime de lesa pátria quando ele propôs esse projeto de flexibilizar isso aí, porque a coisa é muito grave. Os agrotóxicos do Brasil hoje estão contaminando o solo, a água e o ar. De tal maneira que estudos feitos no Mato Grosso do Sul, que é um estado altamente produtor de grãos, o pessoal já detectou, entendeu, esses agrotóxicos na chuva, na água da chuva. Então, o ar está contaminado. Doutor Paulo, só queria dividir com o senhor e com os nossos telespectadores. Eu tive a oportunidade de fazer, há uns 10 anos, mais ou menos, uma reportagem lá em Paulínia, no interior de São Paulo, que eu considero o que está acontecendo neste momento, aí, a minha opinião, o mesmo retrocesso que houve em relação à Shell, naquele caso do Recanto dos Pássaros. Para quem não sabe, a Shell foi, lá nos Estados Unidos, proibida de produzir um determinado agrotóxico e teve autorização do governo brasileiro, de olho no dinheiro e nos empregos, para produzir no Brasil aquele agrotóxico. Resumindo a história para vocês, até hoje, 2018, julho de 2018, nós ainda temos pessoas com câncer naquele bairro.
Sem contar, né, doutor, que nós não sabemos a extensão que ainda pode surgir de algo que foi produzido na década de 70 durante o governo militar. Então, como o doutor Paulo coloca aqui para a gente, um crime de lesa pátria. Assino embaixo as suas palavras, estou muito preocupado. E o que o senhor acha que pode ser feito daqui para frente, doutor? Olha, veja só, a lei 78/22 de 89, que é a lei que regula o uso de agrotóxicos no país, ela é uma lei avançada, é uma das melhores do mundo. O grande problema é que ninguém respeita a lei como ela deve ser respeitada. Porque se ela fosse respeitada na sua íntegra, os efeitos seriam mínimos. Mas realmente ela não é respeitada. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Existe hoje a obrigatoriedade de você ter o receituário agronômico. O que é que isso quer dizer? O agrônomo, que é um profissional especializado para isso, ele vai passar aquela consulta daquele inseticida que deve ser usado, da quantidade, da sua diluição, como ele deve ser manipulado, e na hora que você faz o receituário agronômico, você inclui a chamada logística reversa. O que é a logística reversa? É que a fábrica é obrigada de passar o produto para a distribuidora para o ponto de venda, do ponto de venda para o agricultor, do agricultor ele usa e depois ele devolve aquela embalagem, entendeu? Fazendo o reverso, para que ela seja destruída de uma maneira correta. Mas nada disso você consegue fazer de uma maneira que seja razoável. Você não faz, porque hoje você compra qualquer tipo de remédio aí nas farmácias sem receituário, você imagine o cara querendo vender o produto dele, muitas vezes ele não obedece esse tipo de lei. E isso aí é altamente pernicioso. Aí muita gente fica dizendo, não, mas no Brasil morre muita gente disso, morre muita gente daquilo. Você não entende que quem mais mata no Brasil é exatamente o consumo de agrotóxico. Porque nós somos enganados, Mauro, da seguinte maneira, veja só. Se eu te dou uma dose de cocaína, você sente o efeito na hora. Pá. O crack ainda é mais rápido, certo? Os efeitos. Só que ninguém nunca diz assim, não, eu como pimentão todos os dias e não estou sentindo nada. Porque o efeito disso não é imediato. Às vezes leva anos ou meses. Então, como o efeito não é imediato, você tem a falsa sensação de que aquele alimento é saudável e não faz mal. Ora, estão dizendo besteira, mas não é isso. O problema que eu te falei é o efeito cumulativo da coisa. Por exemplo, a Anvisa hoje ela tem um programa chamado PARA, que é programa que pesquisa a quantidade de agrotóxico em 20 alimentos, que é feito no país inteiro, entendeu? E, por exemplo, você vai no supermercado e colhe aquelas amostras. Por exemplo, a quantidade, o campeão foi exatamente o pimentão que eu te falei. Pimentão, a uva, o pepino e me lembro já do nome do outro alimento, o morango. Então, veja só, esses foram campeões. Então, a taxa de quantidade de agrotóxicos que eles jogam em cima dessas plantações, ela é enorme. E cabe a gente tentar nos livrar disso. Aqueles que puderem e que deveria ser incentivado pelo governo, compre o produto da agricultura orgânica. Sem dúvida. Entendeu? Esse é o melhor que nós temos. Mas quem não puder, aquela fruta e aquele legume, aquele que está mais viçoso, muito bonito e tal, aquele que está exatamente, ele recebeu
nenhum óbice para poder se desenvolver, porque ali morreu tudo ali ao lado dele. Você quer ver outra coisa que também nos chama a atenção? Por exemplo, aquela pulverização aérea, como é que você pode delimitar a área? Não é? Você não pode. Então, existe uma coisa que chama-se na agronomia de deriva. A deriva, que é a parte que é perdida de 30% e às vezes até 70% daquele agrotóxico que foi lançado para aquela cultura que o vento leva e a água leva. Então, você veja o seguinte, que ao entorno dessas plantações, as famílias sofrem muito, porque morre todo tipo daquela agricultura familiar. Sim. Que eles estão, e as pessoas também são impregnadas daquilo. E já houve casos aqui até do Brasil, aqui no estado de Goiás. É verdade. Eu não sei se você está lembrado disso. Estou lembrado. Doutor Paulo, eu queria ficar o programa inteiro com o senhor aqui, mas já são 8 horas e 21 minutos, a gente ainda tem tanta informação, mas eu quero agradecer demais a sua presença, os seus esclarecimentos, e já fica o convite para a gente voltar a falar desse tema. Só quero fazer um registro, doutor Paulo, importante para os nossos telespectadores. Como é que é hoje para se aprovar uma nova substância? Tem que ser avaliado pelo Ministério da Agricultura, pelo IBAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente e, mais importante de tudo, pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que todos nós sabemos é vinculada ao Ministério da Saúde. Então, por isso, nós convidamos o Dr. Paulo, a quem eu agradeço mais uma vez a presença, que dá essa aula para a gente na manhã desta terça-feira. E eu acho que eu já tenho o Videlan Araújo com um flagrante da cidade, não é isso, Videlan? Um beijo para você, muito bom dia. O Videlan que hoje está ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia, Videlan. Bom dia, Mauro Vedequim, para você. Nós estamos aqui no poço, próximo ao Moinho Motriz, Mauro Vedequim. E aqui o que chama a atenção é essa situação aqui que nós estamos destacando, né? Um buraco onde tem realmente um palhaço que colocaram aqui, né, nesse local, para poder chamar a atenção dos moradores, dos condutores que passam por este cruzamento, e evitar que esse tipo de acidente possa acontecer. É um buraco que está aqui, pelas informações que nós recebemos, Mauro, há mais de um mês. Há mais de um mês esse buraco já está aqui, né? E os moradores já estão assim muito insatisfeitos com essa situação. E para chamar a atenção da imprensa e naturalmente do poder público, o pessoal está tentando de todas as formas e colocou esse belo manequim que parece, sabe com quem, Mauro Vedequim? Olhando daqui, direitinho desse jeito, né? Vamos dar aqui um lado cômico da coisa, né? Lembra do nosso diretor de imagem, Josiel Rodrigues. Lembra demais. Olha só se não parece com o Josiel, né? Pois é. Por aqui o Robson, ele é empresário, né? Dono do mercadinho, aqui, né? Robson Silva. E que vai falar com a gente a respeito dessa situação que acaba realmente tirando o sossego dos moradores. Por favor, Robson, por gentileza. Robson, quanto tempo mesmo esse buraco está por aqui incomodando vocês? Aqui para a câmera. Esse buraco aqui já tem uma faixa de uns 2 meses já. Aí os caminhões que vêm fazer entrega por aqui cai, carro cai, faz até medo arriscado cair um senhor de idade aqui. Sim, as crianças que brincam por aqui, faz tudo isso, faz medo aqui cair. Os moradores têm se mobilizado para pedir justamente à prefeitura, ao governo do estado para tentar resolver. Isso aqui é uma boca de lobo. Roubaram aqui a tampa, foi isso? O que aconteceu? Eu acho que roubaram a tampa daqui. Aí aqui vem também esse pessoal da Casal, diz que não é dele. Aí vem outros órgãos, diz que não é dele. É difícil a situação, né? Você já presenciou, já viu muitos acidentes aqui provocados por esse... Cai muito carro aqui. As pessoas têm que sempre olhar, tá de alerta. Um rapaz colocou esse palhaço aqui para chamar a atenção do povo, né? De noite, por exemplo, não dá para enxergar, né? Por causa da escuridão, né? É isso, a pessoa ainda fica com medo de mal desse palhaço, né? Ainda fica com medo, né? Valeu, Robson, obrigado, viu? O Robson Silva, que é dono de um mercadinho aqui na rua, né? Essa aqui é a Ricardo Miranda, né? O cruzamento, qual, o Robson, essa daqui, qual que é o cruzamento? Silva Sampaio, né? Silva Sampaio com a Ricardo Miranda aqui no Poço. E aqui, Mauro, observando, vamos dar uma olhadinha nessa proporção aqui do buraco. Deixa eu tirar aqui rapidinho, né? O palhaço, né? Vou tirar rapidinho. Deixa eu chamar ele pra cá. Vem pra cá, Josiel. Vem pra cá. Rapaz, tá preso aqui, ó. Prenderam o Josiel aqui. Acabou a nossa lição de imagem. Vamos pra cá, Chico. Mostra aqui rapidinho o buraco. olha a situação. O buraco é fundo, não tem como mostrar aqui se existe água lá
lá embaixo, mas o que é certo, Mauro, é o seguinte, é que essa situação vem tirando o sossego dos moradores aqui, né, e que pedem a presença da prefeitura, da Casal, enfim, do governo do estado para resolver. Tentaram colocar aqui em outro momento o vaso sanitário, já tentaram colocar madeira para poder tapar esse buraco, mas a situação realmente é muito complicada e já vem se estendendo há um bom tempo e os moradores esperam uma solução, né? Observando aqui esse sentido da rua, nessa Ricardo Miranda, lá na frente é a principal, que é a Comendador Leão, que dá acesso ao Moinho Motriz. Olha o moinho lá no fundo, né, dá para perceber lá, o Chico está mostrando o Moinho Motriz. Então é essa aí a localização para que a prefeitura, a Casal, enfim, os órgãos competentes possam resolver essa situação. Coloca uma tampa aqui logo para poder acabar com isso e não despertar assim a curiosidade, nem o medo das pessoas que passam aqui à noite, vendo esse palhaço que parece mais com o nosso Josiel Rodrigues aqui no Poço. Mauro Vedequim, aí feito o apelo, nosso trabalho aqui, o trabalho de imagens do Chico Nogueira, e eu volto com você nos estúdios daqui a pouco trazendo mais informações nesta sequência do TV Mar News e torcendo, claro, por um esclarecimento das autoridades e uma solução para esse problema dos moradores dessa região aqui no Poço. Muito bem, agradeço demais o Videlan. Aí está o palhaço, né, Videlan? Precisa saber que quem olha essa imagem, será que também é? Porque tem hora que a gente se sente assim, né? Vem uma empresa, abre e não fecha. Vem outra e diz que a responsabilidade não é dela. E olha que o palhaço aí, à noite, olha, tem criança com medo aí, viu? Chegar à noite, de repente, porque fizeram uma coisa caprichada realmente para chamar atenção e conseguiram. Agora, nós estamos num período chuvoso e isso faz crescer ainda mais o número de buracos na nossa capital. Basta você dar uma voltinha pelas principais ruas, até nos bairros nobres. Então, alô, alô, prefeitura, vamos agilizar o processo enquanto está assim, ó, seco, porque daqui a pouco vem chuva de novo. Eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar sobre um curso para quem está em férias, muito legal. A simpática Evelyn já está aqui e na volta vocês vão conhecê-la e vão saber mais detalhes desses cursos muito importantes. 8h27. Eu, Márcio Andrei, Max Mídia, Daniel, o Belíssimo e o Josiel, que não é aquele do buraco. Voltamos já já.